Na metodologia que eu vou adotar aqui, também é um pouco alterada em relação ao que eu faço normalmente, né? Normalmente eu apresento as pinturas, o estudo dos processos e trago conteúdos teóricos para alimentar a leitura, para aprofundar a leitura. Eu vou puxando a base teórica. E hoje eu vou fazer justamente o contrário. Eu vou começar com a base teórica e vou usar uma ou duas pinturas para ilustrar isso, né, para a gente ver na prática como é que isso é utilizado. Sobretudo uma pintura do Rubens que contém de tudo um pouco, né? As grandes obras de arte são meio assim, né? Elas funcionam como uma espécie de matriz de ideias que contém uma diversidade de leituras possíveis, e essas questões que a gente vai ver hoje também estão lá. Vou botar aqui a nossa apresentação. A gente vai. A proposta inicial foi essa do Grisalho, né? Para dar continuidade ali o que vocês vinham fazendo lá com a Marta, ela pede isso no caderno de estudos, né? Um estudinho, e eu alterei aqui para a gente fazer começar com esse processo que é do pré-renascimento, no iníciozinho ali do surgimento da pintura a óleo, que começam a desenvolver esses tipos de pintura. E não tem muito mistério em termos de processo, né? É começar com preto e branco, desenhando com a tinta, né? Que é um diferencial, porque a tinta tem mais fôlego do que o lápis e papel, né? Cansa, estraga o papel, se você for e voltar muitas vezes, acaba cansando, e a pintura não, né? Então, seria desenhar com a tinta, numa superfície um pouco maior do que um caderno de estudos, né? Para posteriormente a gente entrar com cor em cima disso. É o processo do grisalho. Faz em preto e branco e vem voltando com as cores, criando essas vibrações. E aí eu queria aproveitar para passar essa parte de cor, né? Essa parte teórica da cor, que é importante para os processos, e assim vocês já vão instrumentalizando ali o que vão fazer com a cor em cima dessa pré-pintura monocromática. A ideia, então, foi essa, para a gente já começar logo a trabalhar. Eu gosto de usar o Klee, né, como eu citei na aula de introdução, porque ele é um pintor, em primeiro lugar, né, e foi professor e teórico ali na Escola Bauhaus, e ele vai pensar essas questões da visualidade de maneira bem sintética, bem resumida. Ele não extrapola muito. Depois é que vem as teorias da percepção, que vão desdobrando esses conteúdos e tal, né? Então, ele começa de maneira bem sintética, falando desse fundamento da pintura, que são os elementos visuais, linha, tom e cor, né? Então, cor são a base ali, você querendo ou não, consciente ou inconscientemente, você está lidando com esses elementos, e o modo como eles são utilizados e suas propriedades é que vão determinar ali a elaboração de uma linguagem, de um estilo, né? Nada mais é do que um modo de usar esses elementos que difere, né? Diferencia um estilo de um pintor do outro. E a elaboração de uma linguagem própria nada mais é do que uma combinação desses recursos, né? Mas os recursos são os mesmos, consciente ou inconscientemente, vocês vão estar lidando com eles. Sendo representação ou sendo uma abstração, de todo modo, não tem como. Está fazendo pintura, você está trabalhando linha, tom e cor. No que diz respeito à linha, a gente vai dar até uma aprofundadazinha nisso no primeiro trabalho ali, no primeiro processo do clássico, né, do classicismo, mas o Klee vai dizer que a questão primeira da linha é a medida, tá? O fundamento da linha seria a medida, ou seja, a proporção, né? E é a base. A análise da composição semestre passado, né, a gente viu e vai ver, assim, vou dar uma palha disso também aqui, que não é só medida e proporção, tem também direção compositiva, força de campo, são propriedades da linha ali, que são utilizadas na elaboração das composições, né? Então, a gente vai ver isso aí em detalhe no primeiro processo dos clássicos, que usam bastante a estrutura da linha, né? Eu pedi para vocês darem uma olhada no Wolfram também, né? Na introdução e primeiro capítulo, né? O linear e pictórico. Então, a gente vai ver como os processos têm relação com isso, tá? E, inclusive, nesse primeiro trabalho, a gente vai pensar separadamente a estrutura de formas e
claro-escuro da cor, né? Vamos resolver a estrutura de claro-escuro e forma e linhas, né? E para depois aplicar a cor em cima. Então, há uma separação natural aí nesse processo de uma reflexão separada desses elementos, né? E, evidentemente, você pode até entrar com cores mais opacas, mais fechadas em cima dessa pré-pintura, mas o normal é começar por veladuras, né? Transparências de cor em cima dessa pré-pintura grisalha. Então, é por isso que a gente vai começar a abordar a questão da cor. Mas, antes dela, vamos pegar a parte de claro escuro, propriamente dito, que eu também citei, vou dar uma ilustrada aqui, citei na introdução lá, rapidamente, né? Mas nesse segundo aspecto, o que ele vai dizer que a questão principal do claro-escuro é a interferência no peso das formas. Tá? A interferência no peso das formas, ele ilustra não, eu ilustro aqui, que eu acho que a gente é pintor, então o pensamento, a imagem fala mais que 1000 palavras e fica mais fixado na mente as ideias, né? Então, o que ele vai dizer que o claro-escuro interfere no peso das formas. Então, se eu tiver uma série de retângulos ali sob um contexto de fundo preto, quem tem mais contraste é o branco. Então, ele vai ter um peso visual maior justamente porque ele estabelece essa tensão com o contexto. Se eu for diminuindo ali o peso visual desse retângulo, né, abaixando o tom, aproximando ao contexto do fundo, ele vai perdendo peso visual, e nesse último aqui eu até dei uma dissolvidazinha aqui no canto, eu abaixei mais ainda, que aí ele se funde completamente. Isso significa que, de fato, que o claro-escuro interfere no peso das formas, mas que o claro-escuro, de certa maneira, ele tem uma independência dessas formas. Ele funciona de maneira autônoma. E eu costumo ilustrar isso dessa maneira aqui, que é uma diferença básica entre o clássico e o barroco, na verdade, né? O clássico, na verdade, ele pensa primeiro a linha, por exemplo, nessa direita, aqui, nessa esquerda, desse lado do triângulo esquerdo aqui, né? Pensa a linha, faz uma composição e preenche essas áreas criadas com um determinado claro-escuro. Já os barrocos vão pensar isso de maneira separada, né? Eles vão criar um ritmo de pretos, por exemplo, para um lado, se tiver um fundo intermediário, pode criar um ritmo de brancos para o outro, e as cores a mesma coisa, né? Eu acho que eu tenho até aqui das cores, botei aqui, não botei, mas é o mesmo princípio, né? Há uma autonomia entre a composição, né? O ritmo que as linhas fazem, o que o claro escuro, o que o escuro faz e o que a luz faz. Eu já tenho 3 ritmos separados aí, como se fossem 3 vozes de um coral, cantando frases musicais diferentes, mas que no todo criam uma mesma sintonia, uma mesma melodia, né? E a isso eu posso acrescentar mais 3 ritmos, que é o azul, vermelho e amarelo, os 3 ritmos das 3 cores básicas, fundamentais, né, primárias. E então eu teria 6 dinâmicas separadas, independentes uma da outra, que no todo convergem para formar um todo coeso. Tá? Então, um bom exemplo disso, acho que é o melhor, é essa gravura aqui do Rembrandt, que eu, né, divertidamente pulei para ela, mas vamos ver ela agora. Né? O Rembrandt já é um barroco, né, já está no alto barroco, e já está buscando essa independência do claro-escuro em relação à linha de contorno da figura. Então, ele vai dissolver aqui, desse lado, por exemplo, né, dissolve completamente, na cabeça também, na área de luz, ele quase não há contraste com o fundo, né? Então, isso dissolve, ele retira o peso do contorno, tá? E do outro lado tem um cabelo meio esvoaçante, que também não estabelece uma linha muito limpa, muito pregnante, né, que tem um peso visual forte. O único lugar que há mais contraste seria nesse cantinho aqui, em relação ao fundo, né? Nessa parte de trás aqui do rosto, ele cria uma tensão realmente. Até aqui na sombra, ele também joga a sombra projetada, né? E funde pelo lado de sombra a figura e o fundo. O que começa a acontecer? É, o contraste principal, ou seja, onde tem mais peso, né, como o Clê estava indicando, passa migra, né, do contorno para dentro da estrutura da forma, né? Aqui dentro, nessa separação entre a área de luz e a área de sombra, é que ocorre o lugar de mais peso visual. Então, isso dá uma ênfase ali aos planos internos da figura, desvalorizando a linha de contorno, que é típica dos pintores clássicos, né?
Os barrocos estavam buscando justamente essa autonomia, desvalorizando o contorno e valorizando outras áreas, as áreas internas, digamos assim, né? E para que ele faz isso? Ele acha que um triângulo, tá vendo? Uma forma meio geométrica aqui, que ele, aproveitando ali a luz que bate ali naquele plano do nariz, ele acha que um triângulo dissolve completamente o olho, não aparece esse olho aqui que está dentro da área de sombra, então ele cria um bloco ali, ele está procurando uma ideia plástica, ele está procurando uma configuração interessante, que em si mesma é abstrata, e a representação está lá, mas sobreposta a ela existe uma ideia de composição que é plástico abstrata, né? Que é ligada à forma em si mesma, né? E aproveita a boca ali para marcar essa horizontal, então ele achou essa estrutura ali de maneira interessante, né? Agora, o que ele vai dizer, vou insistir aqui no que eu falei a princípio, né? Vamos pegar aquela pintura do Rubens aqui. O lugar de claroscuro onde tem maior peso visual é onde tem uma tensão entre preto e branco maior. Ora, onde é que está isso aqui? Está aqui, nesse meio, né? Nesse ponto central aqui, tem um branco do lado de um preto. Então, no Rubens, ele estabelece esse ponto ali de tensão bem ali no núcleo e estabelecendo um ponto de estabilidade é um bom exemplo, né? Os barrocos tinham essa mania, às vezes eles botam um ponto, às vezes eles botam 2 pontos de interesse, ou botam um ponto de interesse de estabilidade de claro escuro e outro de cor, né? Eles vão brincando nesse aspecto, tá? Então, a tensão do claro escuro é essa interferência aqui no peso das formas, e a questão da linha principal seria a medida, né? Proporção. E aí nós entramos na questão da cor, tá? O Klee vai indicar, vou seguir aqui o esquema dele, né? Ele vai indicar que a cor é uma questão de qualidade, porque além do peso e da medida, né, ela contém as três propriedades, né? Porque cada cor tem uma luminosidade, então ela contém um jogo de claro e escuro e tem uma proporção, ela ocupa ali um espaço, né? Se eu crio uma ruptura ali muito brusca entre um azul e um vermelho, eles têm mais ou menos o mesmo tom de claro e escuro, como está aqui, eu só tirei a cor só, né? Ele tem o mesmo tom de claro e escuro, quando eu boto um de um lado do outro, vai surgir uma linha ali que é determinada simplesmente pela qualidade da cor. Então, ele vai indicar essa questão da qualidade. Agora, a gente tinha visto ali o Rubens, mas o Rubens era um pintor barroco, né? E naquela época não havia teoria da cor. As teorias da cor, tal como a gente entende, mais próximo do que a gente entende hoje em dia, surge ali com Goethe no século XIX, né? Antes tinha o Newton também, que fez umas teorias, mas basicamente não havia esse tipo. Então não havia nem nomenclatura, tensão de cores complementares, dinâmica de matiz, cor primária e secundária, nada dessa nomenclatura existia naquela época. Tudo era feito de maneira intuitiva, se por intuitivo a gente não entender um pensamento casual, uma sorte ali que o cara deu em encontrar alguma coisa. Havia um pensamento visual, só que não havia a nomenclatura para determinar esses conceitos. Quando se elabora as teorias, facilita a brincadeira, né? Porque eu tenho uma nomenclatura, eu posso visualizar com mais facilidade o que está acontecendo na minha pintura e, inclusive, ter ideias para a pintura. Né? Estou precisando criar um peso aqui, o que eu posso fazer? Vou usar uma tensão de complementares, vou botar um contraste de claro e escuro. Então, isso vai ajudando a gente a pensar com criatividade o jogo da composição, o jogo da forma. E eu acabo, mais para frente, incluindo uma aula sobre forma e conteúdo, mas eu vou fazer um resumo aqui. Toda forma carrega consigo um conteúdo, não tem jeito. O conteúdo não é ligado só ao que está sendo representado, ao tema da obra, mas sim ao jogo de composição que está sendo aberto por esses elementos, linha, tom e cor, que tem o seu conteúdo. Em resumo, a gente pode lembrar do Kandinsky, né, que foi um dos pioneiros da arte abstrata. Ele faz uma síntese interessante. Ele vai falar que, por exemplo, a letra A transmite o som A, se ela for em maiúscula, em minúscula, está dizendo a mesma coisa, só que em maiúscula tem um conteúdo abstrato que é completamente diferente do conteúdo abstrato e plástico da letra em minúscula.
Então, em maiúsculo e minúsculo, tem um conteúdo plástico diferente, mas semanticamente diz a mesma coisa. Então, há uma separação entre esses dois aspectos. Cada um deles tem o seu modo de trabalhar esses conteúdos, né? O conteúdo não é só ligado ao tema, e sim também ao modo como você articula esses elementos, vai criando expressões, né? Então, isso é importante de destacar para dar o tom, né? Porque a gente vai analisar a coisa a partir, sobretudo, desses jogos das formas, né? Das formas abstratas mesmo, que carregam em si um determinado conteúdo. Não quer dizer que a gente não está preocupado com a expressão, muito pelo contrário, a gente está buscando instrumentalizar essa expressão, alimentar essa expressão um conteúdo a mais, que seria esse conteúdo plástico abstrato, dado pelos ritmos e pela composição. Aí vamos lá para a questão da cor, tá? Então vamos como eu vou. Tá tudo bem até aí agora aí? É, eu queria entrar com a questão da cor, porque a gente vai rever isso um pouquinho mais à frente, vai usar isso direto, que faz parte da mecânica dos processos, né? Esse desdobramento de procura de forma, claroscuro e cor faz parte do jogo. E assim a gente já tem uma base teórica também para trabalhar com as cores em cima desse primeiro trabalho. E as teorias tradicionais da cor, essas que eu citei que surgiram no século XIX, rodam em torno disso que a gente vai ver aqui agora. Aqui a gente tem um círculo cromático, tá? Que tem duas dinâmicas nele. Tá? Essa dinâmica que é a passagem de uma cor para outra, né? Do verde, do azul, vai passando para o verde até chegar ao amarelo e tal. Esse movimento da cor, né? Que a gente chama de uma dinâmica da cor, que é a transição entre uma cor e a outra. Aí a Marisol me mandou um texto, eu dei uma lida lá, sobre um autor mexicano, né, que falava da questão da importância dos ritmos, né? E lá pelas tantas do texto ele pergunta se é possível criar ritmos sem repetição, né? Isso eu achei interessante, porque para a gente isso é uma distinção importante e que cabe a gente aqui analisar para chegar a uma nomenclatura mesmo, para ter uma base de nomenclatura, que pode ser utilizado no TCC, em qualquer texto que vocês escrevam, né? De fato, eu concordo, não há ritmo sem repetição, né? Para eu criar um ritmo de vermelho, por exemplo, eu tenho que ver vermelho, 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 azul, 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 branco, 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 preto, preto. Aí eu estou criando ritmos, né? Estou espalhando ali esses ritmos na estrutura do quadro. É como a batida de um tambor, né? É a mesma nota que se repete em intervalos às vezes repetitivos, pode ser um ritmo monótono ou um ritmo animado, de uma batucada, de uma escola de samba, alguma coisa mais agitada, né? Mas é repetição daquele mesmo som pensado em intervalos de tempo variados, né? Agora, na pintura, a gente também tem as dinâmicas, e, sobretudo, as dinâmicas da cor, que são essas passagens de uma cor para outra. Isso também produz uma ação compositiva, também produz um movimento, um caminho para o olhar, né? E na pintura, sobretudo as dinâmicas da cor, essas passagens da dinâmica de matiz são largamente utilizadas e extremamente potentes para justamente conduzir ali o ritmo, envolver o observador numa dinâmica ali, numa ação compositiva determinada, né? E eles são propiciados justamente por essas passagens. Então a gente teria dois modos de ação compositiva na pintura, que seriam a criação de ritmos e a criação de dinâmicas, né? Eu até tinha citado, os barrocos costumam botar um ponto de tensão tonal no quadro, às vezes dois, aí você bota o três, já cria um ritmo de pontos ali de tensão de claro-escuro, né? E pode ser equilibrado com outros pontos de tensão de cor, ou de tensão da própria forma, né? Isso vão criando ações ali em cima da composição. Mas o fato é que a gente teria esses dois, né? Esses dois modos de dinâmica. Um é a dinâmica de matiz, que é esse movimento circular aqui de uma cor para outra, que não tem começo nem fim, e a cor tem um chato inconveniente de ser três, né? Quando eu tenho dois, fica mais fácil de pensar a composição, né? Eu tenho preto de um lado, branco do outro, aí eu crio as passagens. Quando eu tenho três, eu tenho esse movimento cíclico ali, que volta, criando relações, às vezes, que o pintor nem pensou, né? É muito tradicional, por sinal, por conta disso, botar o amarelo no meio, usar o amarelo como uma cor do meio, né?
que o amarelo pode ser, dependendo do contexto, funcionar como uma cor quente ou uma cor fria, né? Se eu tenho um amarelo aqui no centro, se eu vou na direção do vermelho, eu tenho os quentes, se eu vou na direção dos azuis, eu tenho os frios, né? Então, o amarelo funcionando como uma cor do meio, eu elimino, né? Os fundos amarelos que a gente vai ver no primeiro exercício do processo clássico, né? São propícios para isso, né? Eu crio um ritmo de quente para um lado, frios para o outro, então eu tenho dois. Já elimino a terceira cor, porque ela vira contexto geral, né? Então facilita a ideia de composição, né? Eu quero um ritmo de quente para cá, um ritmo de frio para lá, e aí eu não tenho mais esses jogos de três. Mas, voltando às vacas frias aqui, né? Nós temos o círculo cromático, nele nós temos essas cores azul, vermelho e amarelo, que são chamadas de cores primárias, porque elas não podem ser obtidas pela combinação de outras. Elas são básicas, né? Já o verde, o laranja e o violeta, não. Eles podem, são fruto dessas misturas, né? Entre as cores primárias. Então, são chamadas cores secundárias. Tá? Aliás, falando nisso, as cores secundárias, o ideal é que sejam preparadas, tá? Em vez de pegar um verde de tubo, um laranja, um violeta, já pronto, um tubo, é preferível preparar. Todos os grandes coloristas falam isso, tá? Quer entender a cor, reduz a paleta, né? Trabalha com as três primárias, porque aí eu preparo lá um laranja, digamos, né? Com esse amarelo e com esse vermelho. Daqui a pouco eu preparo um verde com esse mesmo amarelo, ele vai ter relação com aquele laranja, porque eles contêm o mesmo amarelo. Agora, se eu pego um verde veronese, um verde de tubo, ele não tem relação direta com aquele laranja, porque é um outro pigmento, né? Uma outra vibração. Né? Então, quando a gente prepara essas cores secundárias na paleta, usando as primárias, elas começam a criar um todo mais coeso, começam a criar uma coesão interna e um jogo de relações que se abre ali é muito maior, tá bom? Então, vale a pena pensar nesse aspecto, tá? Então, a gente teria, em primeiro lugar, esse movimento que é da dinâmica de Matiz. O segundo movimento, contido ali no círculo cromático, são as dinâmicas de saturação. É esse movimento de ir na direção do núcleo, ali do centro do círculo cromático, misturando uma cor com a sua complementar. A cor complementar é a que está do outro lado do círculo cromático, e elas se exaltam, né? Elas criam uma tensão, né? Entre uma e outra, pela sua qualidade, como a qualidade é bem diferente, elas criam uma tensão. Não precisa ser o vermelho e o verde, nem o azul e o laranja, que são os mais tradicionais, ou o amarelo e o violeta, né? Não é só uma primária se contrapondo a uma secundária. Qualquer cor do círculo cromático, se eu jogar para o outro lado, ele vai achar complementar. Então, eu tenho um vermelho aqui, mas se eu tiver um vermelho ligeiramente alaranjado, ele vai ser complementar não desse verde, mas desse verde aqui, né? Desse verde ligeiramente mais azulado. Então, o complementar é simplesmente o que está do outro lado do balão de cor. E o neutro, que seria esse núcleo aqui, é a mistura das complementares. Né? Se eu pegar lá um azul, começa a sujar ele com laranja, ele começa a ficar cada vez mais degradado até encontrar uma cor quebrada, uma cor neutra, né? Que estaria ali no núcleo do círculo cromático. Pode falar, Lu, Marina. Eu só queria saber se os estudos em preto e branco podem ser feitos com lápis ou com nanquim. Não, o preto e branco não precisa fazer o estudo preparatório, você vai fazer o estudo direto na tela. Né? Você pode atacar direto na tela, preto e branco, né, que a gente vai usar nesse grisalho inicial, ataca direto com preto e branco e desenha com a tinta. Né? Ah, não é assim, é mais para cá, mistura mais branco lá, vai puxando, bota mais preto para o outro lado, vai empurrando. A vantagem da pintura, sobretudo a óleo, é essa transição, esse mexer na forma, né? Esse apuro que você tem de possibilidade de lapidar a forma, né? Que eu acho mais amplo, né? Mais fácil na verdade é mais fácil, tá? Depois vocês vão acostumando a pintura, vocês vão ver que é mais fácil desenhar com a tinta do que no papel, né? No papel você errou, você tem que apagar, você tem que corrigir e tal. Na pintura não, você vai empurrando para lá e para cá, é mais fácil.
E aí você já tem a base, né? Você vai estudando ali mesmo, entendeu? Isso também é uma coisa que historicamente foi alterada, né? No início se fazia muito estudo preparatório. Agora, a pintura barroca, de cavalete, pintura de menor dimensão, os pintores começaram a abdicar de fazer estudos muito desdobrados e faziam estudo na própria tela, né? A própria tela vira um campo de experimentação, né? Então, não é para fazer no papel, não, é para atacar direto na tinta. Você pode fazer um rafzinho de linha ali para ter a ideia, para dar começar a cercar uma ideia, mas assim que possível, assim que você tiver um pouquinho mais de certeza, ataca direto na tela mesmo. Também tem uma coisa, tá? Quando a gente faz um estudo muito desdobrado, quando você vai para a tela, a tendência é a composição, a procura da forma fica um pouco dura, porque tu já mais ou menos já resolveu lá, então tu fica copiando o que você já fez, né? Então isso também perde esse vício de procura, né? Que a gente sente assim a procura, o lapidar da forma, né? Numa pintura espontânea, né? Até esse é usual na pintura mural, às vezes, o croquis que o cara fez para fazer uma pintura mural, não tem como não fazer croquis, né? Você tem que fazer um estudo prévio, né? Mas muitas vezes o estudo prévio é até melhor do que a pintura pronta, porque ela tende a ser a repetição daquilo, então tende a ficar um pouco mais dura, mais rígida, né? Mais racional, enquanto se perde essa espontaneidade da procura da forma, que é uma questão importante dos processos, né? O processo nada mais é do que uma procura, de um lapidar ali, de um encaminhamento que passo a passo vai cercando uma determinada composição, né? É um processo de formação, de procura da forma, da composição do quadro como um todo, né? Então, eu acho que não vale a pena desdobrar muito esses estudos, não. Se já tiveram essa experiência, eu acho que a Marta pede bastante estudos preparatórios, né? Agora, vamos dar uma liberada um pouco disso e faz um RAF rápido de linha ou alguma coisa assim, mas deixa para desdobrar com mais envolvimento mesmo a composição na própria tela, né? Dá para fazer. A pintura tem fôlego, né? Para você empurrar. Ah, não gostei. Ah, botei a figura aqui, não gostei. Mistura tudo. Imagina o seguinte: esses são processos, tá? Um fundo branco. Eu vou arriscar botar um vermelho aqui. Ah, não gostei do vermelho. Vou tirar ele dali, vou botar em outro lugar. Nunca mais você tira aquele vermelho dali, daquele canto que você tacou, né? Se o fundo for branco. Agora, se você tiver um fundo neutro, esse núcleo aqui do círculo cromático, por exemplo, tá aqui um vermelho lá. Ah, não gostei, esse vermelho aqui não ficou bom. Eu pego o verde, sujo o vermelho e eu volto para o neutro. Então eu apago os rastros completamente daquele vermelho que foi colocado. Não depende, evidentemente, do processo. Como a gente está nesse primeiro trabalho, trabalhando sobre fundo branco mesmo, com preto e branco, né, o voltar para o branco puro, aquele branco duro do ponto de partida da tela, né, do fundo da tela, ele é meio duro, né? Então você não vai conseguir voltar para ele, mas vai ficar aquele cinza clarinho, né? Que é bom, porque é o que cria esse contexto mais harmônico do todo da composição. Então, é se despreocupar um pouquinho de errar, né? Perder esse medo de errar e arriscar ali na procura da forma é importante para dar desenvoltura e entender um pouquinho mais a mecânica dos processos, né? Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida aí até agora? Bom, então vamos lá. Então, a gente tem essa tensão de cores complementares, cujo núcleo ali é o centro do círculo cromático, onde está o neutro, né? Onde está a cor neutra por natureza. Aí, isso está lá nas teorias da cor do Klee também, tá? Ele não foi que inventou, não. Antigamente, o autor anterior, esqueci o nome dele agora, mas ele falava em esfera de cor. O Klee chama peão de cor. Eu acho que a forma do balão é a mais adequada, porque além dessas duas dinâmicas que a gente está vendo aqui, a gente teria uma terceira, que é a dinâmica de luminosidade, né? O ir na direção da luz mais alta e de uma escuridão profunda, né? Então,
o que resulta numa forma tridimensional. Eu pegaria esse círculo cromático, botaria um eixo passando pelo núcleo do balão de cor, onde eu tenho branco, a luz mais alta lá em cima e o escuro mais profundo lá embaixo. Beleza? E nesse caminho, né, eu teria os vários círculos cromáticos. E aí, se eu fechar essa forma, que as cores mais saturadas elas estão aqui na periferia, né, na superfície do balão de cor, né, e as cores mais degradadas indo mais para o núcleo ali, onde estão os neutros, né, porque aqui eu teria todas as possibilidades de qualquer cor, né, evidentemente pensando na paleta que eu estou usando. Eu estou usando um determinado azul, um amarelo e um vermelho. Então, com esses três, as combinações possíveis estariam contidas aqui dentro, né? Ou e branco e preto, né? E mais perto da luz, né? Nem branco e preto, é luz e sombra, né? Mais perto da luz seria a paleta mais dos impressionistas, por exemplo, e a paleta mais dos barrocos, por exemplo, que é uma paleta mais baixa. Eles usavam muito esses tons mais escuros para destacar, para valorizar a luminosidade das cores dele, que eles usavam, em geral cores terrosas, a gente vai ver isso aí daqui a pouco. Para destacar, para ganhar destaque, eles criavam um tom de claro escuro mais baixo, porque assim essas cores terrosas, que por si só não são muito luminosas, ganhavam luminosidade. Então a gente tem duas paletas, na verdade, também, né? Também no século XIX surgem os laboratórios que produziram os pigmentos luminosos, baratearam o custo desses pigmentos, né? O exemplo típico é o azul ultramar, né? O azul ultramar foi criado em laboratório no século XIX, mas é muito próximo a ele. A gente tem o lápis lazuli, que dá um moído, né? Uma pedra semi-preciosa, né? Se você moer, tem um tom muito parecido com o azul ultramar. Só que uma pedra preciosa é uma pedra preciosa. É caro, trabalhoso de preparar esse pigmento, então eram caríssimos, né? A gente vai ver isso no estudo do Leonardo. Os artistas naquela época faziam até cooperativa para importar esses pigmentos, né? Porque eram caríssimos, né? Então o cara começava com os terras, né? Destacando ali a cor, puxando o máximo da cromaticidade desses terras, e no final entrava com capas finas de veladura sobre essa pré-pintura para ganhar mais luminosidade. Então, é usual isso, né? Começar usando os terras, ou seja, trabalhando uma paleta mais no interior aqui do círculo cromático, que seria um segundo anel aqui, né? Mais para dentro, né? Evidentemente, um amarelo de cádmio, tem uma vibração muito mais luminosa do que um amarelo ocre, está mais para o núcleo ali do balão de cor, né? Um terra queimada, que é um vermelho terra, tem é mais escuro do que um vermelho de cádmio, né? Então, a gente teria essas duas paletas que a gente vai ver na segunda parte da aula aí, tá? Então, a gente está aqui ainda nas teorias tradicionais, de como as cores funcionam, sobretudo por transparência, tá? A gente vai ver isso em detalhe. Mas vamos terminar aqui a lógica do balão de cor primeiro. Então, a gente teria esse balão de cor, que conteria todas as três dinâmicas da cor simultaneamente. As dinâmicas de saturação, luminosidade e matiz. São as três bases, a base das dinâmicas da cor. Tá? Voltando àquela questão do ritmo, né? É claro que eu posso ter dinâmicas e ritmos no mesmo quadro. Né? Se eu tiver uma dinâmica de verde e outra, criar duas, três dinâmicas de verde, passando entre verde bem azulados e bem amarelados, eu vou ter a repetição dessas passagens, né? Digamos que eu vá do azul mesmo até o amarelo. Né? Aí eu vou ter, se eu faço duas, três, eu tenho dois azuis, dois amarelos, dois ou três azuis, dois ou três amarelos, e assim eu posso criar ritmos e dinâmicas simultaneamente dentro da estrutura da composição. Está confuso? Vai ficar mais. Deixa eu ver aqui. Eu tinha aqui no final, vou já botar aqui, aquela independência, né, os seis ritmos simultaneamente sendo articulados. Tá? Bom, a gente está aqui. Eu deixei de falar um negócio aqui que eu vou ter que retomar.
Tá, eu vou retomar, depois a gente continua. Eu tinha falado da tensão das complementares, mas esqueci um aspecto importante aqui, que é a estabilidade das cores primárias em relação a essa dinâmica que as cores secundárias fazem. Porque quando a gente tem um movimento desse, de um amarelo para um vermelho, por exemplo, isso cria uma dinâmica, uma fluidez. Quando a gente chega no vermelho ou no amarelo, que são cores primárias mais identificáveis, dando um contexto, o olhar tende a parar. Tá? Então, o esquema é esse daqui. Por exemplo, eu tenho uma escala que vai pintei ali uma faixa que vai do amarelo ao azul, tá? Eu tenho uma sequência ali. Se eu misturar isso tudo, o olhar vai passear daqui, escorrega de um vez para o outro, ele vai tender a parar no amarelo mais puro e no azul mais, nesse azul mais puro aqui, nesse amarelo mais estável, né? Os outros, o olhar tende a escorregar até é porque dá uma certa segurança dentro da estrutura do quadro, né? E não é à toa que tanto os clássicos quanto os próprios barrocos também usam isso, né? Por exemplo, aqui a gente tem um amarelo, né, mais destacado, né? Ali a gente tem um vermelho mais puro, isso tende a ser mais estável do que esses terras verdes, do que esses tons mais alaranjados, né? O olhar tende a fluir com mais. É porque o laranja tem amarelo, mas o laranja tem vermelho também. Então, ele tende a se ligar a essas cores primárias e parar, o olhar para ali nesses pontos. Então, os clássicos usavam muito, né? Azul, vermelho e amarelo, às vezes no mesmo local do quadro, né? Assim, para criar um ponto de estabilidade visual ali dentro. E enquanto as secundárias são mais fluidas mesmo, então são muito usadas, sobretudo os impressionistas adoravam fazer jogos de uma paisagem, por exemplo, verdes e laranjas, né? Quente e frio ali, né? Com o eixo dos amarelos, brincando ali, o olhar vai escorregando, daquele verde ele chega num azul, daquele laranja ele chega num vermelho, quando chega no vermelho ele cria um ponto de estabilidade ali dentro da composição. Depois eu fecho. É um quadro do Van Gogh, tá? Que o quadro todo despenca nessa diagonal. Essa diagonal aqui é a diagonal. Tá dando para ver o mouse aí, né? Tá pequenininho, mas dá para ver, né? Essa diagonal descendente, né? Do topo superior esquerdo até a base direita, né? Tudo, ele articula tudo, as formas, o próprio jogo de color escuro, não, a luz do muro e a luz da nuvem caem também nessa mesma direção, e aí ele bota as cores primárias dele num determinado ponto, segurando esse fluxo, né? Retendo esse movimento criado pelas linhas e pelo claro escuro. Então, é um bom exemplo do poder que tem a estabilidade das cores primárias e como ela pode ser usada ali na estrutura de uma composição, né? É a ideia plástica do quadro. Se você tirar a cor desse quadro, ele despenca todo para fora do quadro. Essa diagonal aqui é perigosa, né? Porque leva o olhar para fora. No Ocidente, o movimento de leitura tradicional é de cima para baixo e da esquerda para a direita, né? Igual a leitura de um texto, né? Então, esse canto aqui, a tendência é o cara estar aqui, jogar para fora e vai olhar outra coisa, vai olhar o próximo quadro. Então, ele tem que segurar mesmo. Muita gente bota formas redondas aqui para segurar esse movimento, porque é natural que o olhar escorregue ali. Bom, voltando à nossa base. Então, a gente tinha parado aqui, né? No balão de cor, seguindo a base das teorias tradicionais. Entretanto, todavia, porém, não é bem assim, porque o amarelo é uma cor mais clara do que o azul e o vermelho, então ele está mais próximo da área de luz. O ângulo desse círculo cromático não é 90 graus, porque o amarelo é mais luminoso, por sua própria natureza. Então, a gente tem que inclinar o eixo dele para estar mais perto do que acontece na realidade. É até mais radical, né? O violeta, a gente vai ver logo a seguir, o violeta é bem mais escuro, né? Então, a gente teria o balão de cor tradicional, é essa leitura que se faz aqui, né? É um eixo inclinado, o amarelo é mais forte, né? E ali a gente teria os movimentos da dinâmica de um laranja, por exemplo, indo na direção da luz, indo na direção da escuridão. Se ele estiver mais neutralizado para dentro, também faria o mesmo movimento, teria essas três dinâmicas simultaneamente sendo articuladas, mas a forma do balão de cor seria essa que a gente está apresentando aqui. Isso é muito utilizado, sobretudo porque as gráficas, as retículas de gráfica, né, utilizam esse esquema. O próprio
luz hoje em dia de computador, de monitor também, são as três primárias, né, misturadas, só que não é bem o amarelo, é o verde que eles pegam, né? Tem uma variaçãozinha aí, mas a base é essa, é juntar as três dinâmicas da cor para conter todas as possibilidades. É possível. E, entretanto, não é só isso que acontece. Aí, sem modéstia, eu vou acrescentar aqui uma outra leitura, que foi da minha experiência pessoal, desde que eu comecei a pintar, e que eu acabei sistematizando um complemento, que seria uma teoria da cor ligada à prática da pintura. E, com o passar dos anos, eu percebi que há uma diferença fundamental entre as cores quando elas são aplicadas em transparência ou quando elas são aplicadas como cores opacas, né? Isso muda completamente o caráter da cor, interferindo nela, né? Então, todas as teorias da cor, elas são ligadas, a base delas é ligada a essa cor funcionando através das transparências. Mas na palheta do pintor, não, né? A gente mistura as cores ali, e isso são pastas opacas, o que muda o caráter dessas cores, acrescentando uma diferença ali. As duas coisas funcionam na pintura, tá? Se eu trabalhar só por veladuras, por exemplo, eu vou estar trabalhando com essa lógica do tradicional, da teoria da cor. Mas se eu trabalhar por pastas opacas, como um guache, por exemplo, aí já entra a parte que a gente vai ver a seguir. Vamos dar um intervalinho aí para assentar as ideias, antes de entrar nesse segundo bloco.